Olá, um bom domingo para si que nos acompanha nesta emissão do programa 70 vezes 7. Estamos no Estádio Nacional que celebra 75 anos de vida, como eu e muitos de vós provavelmente celebraram o seu aniversário sem companhia. Os estádios vazios lembram-nos o que acontece em muitos lugares do mundo por causa da pandemia, que veio alterar rotinas e eventualmente tornar secundárias coisas que nós entendíamos como primordiais e essenciais. Estamos com o José Carlos Lima, coordenador do Programa Nacional para a Ética no Desporto. Nós vivemos num período em que muitas pessoas nos questionaram, a mim pessoalmente, porque gosto muito de desporto. Tu descobriste afinal que é possível viver sem desporto. Mas por outro lado vimos pessoas a insistirem muito na necessidade de irem para a rua, de retomarem a sua prática. Na terceira fase de desconfinamento vimos que foi incluída a abertura dos ginásios. O que é que estas pessoas sentiram que perderam durante o confinamento que as faz dar tanta importância à sua prática desportiva? Eu acho que essa questão é interessante porque revela-nos que neste período de ausência da prática desportiva nós descobrimos que realmente podemos viver sem a atividade desportiva, sem o desporto, sem o fenómeno desportivo que tanto, digamos, marca a sociedade portuguesa e mundial com a comunicação social, a presença de canais de comunicação, digamos, os temas que se debatem, tudo à volta, digamos assim, muitas vezes à volta do futebol, e podemos até interrogar como é que isto foi possível, não é? Como é que foi possível nós ficarmos sem este fenómeno. Mas a verdade é um facto, nós conseguimos sobreviver, este período de 2, 3 meses de confinamento, sem a atividade desportiva, sem o fenómeno desportivo. E, portanto, é possível viver sem a atividade desportiva. Será se é viver melhor. Exato. Agora, outra questão também é que, se isso é verdade, também é verdade que este vazio que encontramos é também um vazio da nossa vida. Porque nós encontramos no desporto portanto, uma realidade humana, mas encontramos uma relação, encontramos um local onde nos vamos encontrar com os outros, onde praticamos uma atividade esportiva, onde competimos, onde socializamos e, portanto, onde nos alegramos, onde nos entristecemos, portanto, tudo o que faz parte do homem. E isso, nós sentimos essa falta. Portanto, houve aqui também uma falta, digamos, um vazio, que nós sentimos que é difícil de preencher, mas também dizemos que é difícil de largar, digamos assim. Porque vemos, por exemplo, esta questão da escola também, do clube. Uma coisa é a escola virtual, outra coisa é a escola presencial. Não é a mesma coisa. A presença, digamos, o estar com o outro, o relacionar-se com o outro, as bocas, a amizades, os embates que se criam. No clube também é a mesma coisa, não é? A presença, o virtual não substitui, digamos, a presença. E eu penso que este confinamento e o desporto, esta ausência da atividade desportiva, vem nos dizer isto mesmo. Somos capazes de viver, mas o viver desta forma é muito diferente e acho que vivemos mais pobres nesse sentido. No momento em que a palavra de ordem é desconfinamento, que valores é que a prática desportiva pode trazer à sociedade como exemplo, como inspiração para superar um momento que é efetivamente um momento difícil e de transformação? Eu acho que usaste aí a palavra-chave, que é a questão da superação. Superar significa ultrapassar, significa transcender-nos, não é? Ultrapassar as dificuldades. Nós programamos uma coisa para fazermos uma corrida em 10 minutos e conseguimos depois na outra fazermos em 9 minutos. Ter um teste em que tiramos bom e depois no próximo tiramos muito bom. Eu acho que a superação, o desporto ensina-nos nessa medida o que é superar-nos. Isto é, melhorar, criar objetivos e superar-nos para nos realizarmos, para sermos melhores em qualquer área. O desporto, estamos aqui a falar do desporto, que é muito, muito importante. Mas para essa superação é necessário ter também um trabalho, ter disciplina, ter rigor, ter resiliência, sacrifício. E o desporto ensina-nos isso tudo. É uma escola de virtudes nessa medida, que nos indica que para atingir uma meta é necessário passar obstáculos e para ultrapassar esses obstáculos é necessário treino, é necessário sacrifício, é necessária abnegação e, portanto, o desporto indica-nos que para alcançar uma coisa difícil nós conseguimos atingir essa meta
com dificuldade, mas se nós temos esse objetivo, nós vamos lá chegar. E, portanto, o desporto, nesse sentido, é uma escola para a superação, para nos transcender nessa medida de, ok, hoje está chuva, mas amanhã virá o sol, nascerá o sol. Não é? Hoje é noite, mas amanhã haverá alvorada. Hoje eu caí derrotado, hoje não venci esta prova, mas eu vou treinar, eu vou sacrificar-me de modo a que na próxima vez eu vou me superar e vou chegar à vitória. Isto passa-se também na nossa vida, não é? Na nossa conversa anterior à entrevista, propriamente dita, enquanto estávamos aqui à espera no Estado Nacional, uma das coisas que eu dizia é que o desporto mostra, até na competição, o que acontece mais regularmente é a derrota, não é propriamente a vitória. Mesmo na história de grandes atletas, de grandes campeões, a derrota, o falhanço, o limite é uma presença constante. Mas eu próprio digo, muitas vezes, quando vejo grandes competições, há alguns atletas que estão a fazer a prova e que estão claramente num campeonato diferente. Porém, isso não os impede de estar lá. De que forma é que isto em si, esta maneira de olhar com o aparente fracasso, com o aparente derrota, é também uma lição que é importante para estes dias? Sim, porque no desporto e também na nossa vida, nós vemos no nosso dia-a-dia, nós confrontamos muito com desaires da nossa vida, objetivos que não conseguimos, provas que não conseguimos vencer, e o atleta também é isso, não é? Aliás, numa prova, nós estamos numa pista de atletismo, numa prova de atletismo em que correm 20 a 30 atletas, só um é que ganha, 3 é que vão ao pódio, o resto ninguém se lembra deles. Portanto, isso não faz desanimar, digamos, o atleta, faz com que ele realmente tenha ali um detonador para que da próxima vez tal se supere, se suplante para realmente subir depois ao pódio e ganhe a prova seguinte. E eu penso que o desporto nos ensina isso, no sentido de procurarmos a resiliência do embate, de confrontarmos com o embate e dizermos, ok, tenho este problema aqui, mas consigo ultrapassar este problema. Há um episódio muito engraçado que é também na derrota nós podemos vencer, não é? Também o Niki Lauda, o grande campeão, dizia isto mesmo, que ele aprendeu muito mais com as derrotas do que com as vitórias. Ele foi um verdadeiro campeão pelas derrotas que teve, ele dizia isto mesmo. E nós devemos aprender com isso, com as derrotas. E para quê? Para criarmos o treino de resistência, não é? De resistência para que depois possamos ultrapassar. O Paulo Guerra, que é um grande campeão de corta-mato, de cross, foi campeão mundial várias vezes, um grande atleta português, conta uma história muito engraçada de superação, desta ideia de superação, de ultrapassar, que é, houve uma prova de campeonato da Europa nacional, em que, digamos, de equipas nacionais, em que a equipa nacional portuguesa estavam a correr e um atleta da equipa nacional cai. E os outros atletas continuam. A dada altura, o Paulo Guerra vira-se para os atletas: não, vamos esperar pelo nosso colega, vamos buscar o nosso colega. E voltaram atrás, enquanto os outros atletas de outros países correram e passaram à frente, etc. Eles voltaram atrás buscar o atleta que tinha caído, não é? Uma derrota, digamos assim, e fizeram a prova juntos e conseguiram chegar ao pódio. Portanto, fizeram uma corrida em que pegaram no seu atleta, o companheiro que tinha caído, e que pegaram naquele fenómeno, digamos assim, de derrota, de caída, e não, vamos pegar nisto e vamos unidos, vamos equipa, vamos superar, vamos ultrapassar, e levaram à vitória. Portanto, eu acho que isto é um ensinamento muito grande para a dimensão às vezes, as pequenas falhas que nós temos. Se nós acreditamos, nós podemos, elas podem nos ensinar para nos superarmos, digamos assim. Isso é um excelente exemplo para a pergunta que queria fazer em seguida. Nestes meses de isolamento provocados pela pandemia, alteraram-se profundamente as formas de relação. Aliás, no início da nossa conversa isso foi referido. A forma como nos relacionávamos com o mundo, com os outros, até, em alguns casos, até eventualmente dentro da própria família, dado o período muito diferente e muito invulgar que fomos todos obrigados a viver, os relacionamentos mudaram. Como é que o desporto, enquanto, vou-lhe chamar assim, fórmula de encontro entre pessoas, pode ajudar também a encontrar o segredo para uma convivência diferente depois desta tragédia, que foi uma tragédia muito grande para muitas pessoas?
Isso é uma pergunta muito interessante porque também estamos no campo da ética e ética é que significa, indica-nos o caminho para a felicidade e indica-nos o caminho do correto, daquilo que nós devemos fazer, mas sempre numa dimensão da relação, de uma relação. Porque nós só nos realizamos, conseguimos ser felizes quando temos uma relação, quando nos relacionamos, mesmo connosco próprios ou com o outro. E o desporto ensina-nos isso mesmo também. Relacionarmos com uma equipa, estarmos dentro de uma equipa, ter o espírito de equipa, sermos, digamos assim, ajudarmos o outro, partilhar as angústias do outro, viver as derrotas e as vitórias também com o outro. E, portanto, o desporto ensina-nos fundamentalmente a relação. Há um autor muito interessante, um filósofo, Paul Ricoeur, que faleceu há pouco tempo, francês, que fala disto mesmo, da importância da relação e para isso ele diz que nós, para termos uma vida feliz, temos de ter uma vida boa, não uma boa vida, mas uma vida boa. E o que é para ele uma vida boa? É tal relação. E para isso é necessário duas coisas. Uma coisa é a alteridade, eu ter necessidade do outro, a relação do outro, e ter solicitude. E o que é solicitude? Vai ao encontro daquilo que estava a dizer o Otávio. É o dar e o receber. Na relação nós temos que dar e também receber, mas fundamentalmente temos que ajudar, porque nós quando ajudamos somos felizes. E eu acho que esta pandemia, e Portugal acho que revelou aí, os portugueses revelaram um bocadinho essa dimensão de responsabilidade, de saber, digamos, responder a este desafio. Criaram-se imensos também canais de ajuda, canais de estar com o outro. Eu, por exemplo, no meu prédio, criamos um grupo de WhatsApp para que os vizinhos estivessem juntos e pudessem ajudar quem precisava, os mais velhos, etc. Portanto, a dificuldade, digamos, lançou-nos também desafios para criar novos tipos de relações, para criar novos tipos de ajuda. E eu acho que esta pandemia também nos ajuda a esse olhar de um modo diferente à ausência, mas, de certa forma, do homem responder a essa ausência com outro tipo de relação. O Plano Nacional de Ética no Desporto convida as pessoas a mover-se por valores, não por vitórias, não por ganhos, mas por valores. De que forma é que é importante passar estes bons exemplos? E eu assumo, até como jornalista, num mundo mediático que está sobretudo marcado pelos discursos mais agressivos e até por uma ideia que é alimentada, enfim, por várias instâncias, de que vale tudo para ganhar. De que forma é que, sobretudo olhando para as novas gerações, passar-lhes esta ideia de que se devem mover por valores? Esse é o tópico do Plano Nacional de Ética no Desporto, que é uma iniciativa do IPDJ e que tem a missão de promover os valores, de modo de prevenção, dos valores da ética no desporto. E esta é uma dimensão positiva. Eu acho que nós devemos valorizar aquilo que há de mais positivo, porque o desporto, estamos na dimensão humana, não é? do ser humano, não é? E muitas vezes nós o que vemos na televisão e também no desporto é notícias mais negativas, não é? É os clubes uns contra os outros, é o presidente que faz isto e que diz isto, é as claques, é a violência. A dada altura parecemos, mas o desporto não é isto. O desporto é mais do que isto. E o desporto é valores, são valores, não é? E são os valores do respeito, são os valores do fair play, são os valores da disciplina, tudo aquilo que nós estamos aqui a falar. E, portanto, o desporto também nos ajuda a, digamos assim, a sermos melhores, a sermos pessoas mais positivas. E, por exemplo, o Plano criou uma coisa que se chama cartão branco, por exemplo. O que é o cartão branco? O cartão branco é precisamente isso. É valorizar o que há de positivo no jogo. Há o cartão vermelho e o cartão amarelo, que é para sancionar, e este cartão serve para valorizar o que há de bom no jogo. Portanto, quando um atleta, quando um dirigente, quando o público, até o público, tem um gesto positivo, o árbitro deve dizer, bom, isto é o correto, então mostra-lhe o cartão branco, a dizer, boa, isto é o que se deve fazer. Portanto, o valorizar o que é positivo. Criamos também, o Plano criou também uma bandeira da ética. Quem nos está a ouvir lá em casa, no fundo, é uma certificação de boas práticas a nível da ética e dos valores. Isto é uma bandeira azul das praias, para as pessoas perceberem lá em casa. E o que é? É nós certificamos os clubes que promovem o desporto e os valores que o desporto tem. Digamos, o desporto como fator educativo, não é? E, portanto, queremos valorizar essa dimensão positiva e dar visibilidade, aquilo que há de bom
no desporto. Mas é um desafio que também, do ponto de vista de reflexão, mesmo do ponto de vista, digamos, cristão, etc., nós devemos pensar, porquê é que o mal vende tão bem e o positivo não vende tão bem? E é uma questão que eu acho que devemos refletir um bocadinho. Não é só no desporto, como na sociedade, não é? Porque é que o negativo vende tão bem? Porque se calhar nos leva a aspectos mais emotivos, a aspectos mais primitivos do ser humano, mas eu acho que o ser humano está aqui para se realizar, para ser feliz, e só com a dimensão positiva é que nós podemos lá chegar. E, portanto, o Plano Nacional de Ética no Desporto tem esta missão também de, digamos, chamar a atenção do positivo que existe no desporto. Uma das coisas de que também conversávamos há pouco, antes da gravação, é a forma como o desporto mostra que há mais do que o talento inato. Ou seja, é preciso o treino, a dedicação, a superação de que já falámos. Não é? Para alguém que reflete este fenómeno do ponto de vista ético, é também vou chamar assim, um caminho, um roteiro, perceber que estas boas práticas, que os valores que se implementam na vida de cada um não aparecem por acaso, mas que também exigem treino e dedicação. Exato, porque os valores não nascem, não caem do céu, têm que ser realmente treinados. Nós vemos isto na escola, vemos isto nas nossas famílias. Nós, para ensinarmos os mais pequenos, é no fundo através do nosso exemplo, através da palavra e através do carinho. No fundo isto é a educação. E os valores têm que ser treinados, têm que ser exemplificados. Portanto, há muita gente que diz que a ética, os valores, são inatos. Não são nada inatos. Têm que, digamos, ser ensinados, têm que ser verbalizados, têm que ser exemplificados através do exemplo. E, portanto, isso significa exercitar. E é curioso que o desporto tem essa dimensão do exercício, não é? Do exercício, do treino. Portanto, essa dimensão do exercício também, digamos, da dimensão cristã, do exercício espiritual, de certa forma, há aqui uma analogia muito grande, que é o treinar-se, não é? O São Paulo também tem essa expressão do exercitar do treino, para realmente nós melhorarmos, para nós realmente podermos ser melhores, não é? Portanto, há uma intencionalidade da ética, indica-nos realmente o caminho, mas indica-nos o caminho com princípios, com valores. E nós temos que exercitar esses valores, temos que viver esses valores e temos que exercitar esses valores. E, portanto, tem que haver essa chamada intencionalidade, isto é, qual é a minha intenção para fazer isto? Portanto, eu quando estou num treino, eu quando estou na escola, o professor, o pai ou o treinador tem que perguntar qual é a minha intenção de eu estar aqui com este atleta, com este aluno, o que é que eu quero que seja feito nele, não é? E a ética indica-nos isto, não é? Indica-nos o princípio, olha, deves fazer isto, deves indicar isto. Portanto, eu acho que a ética é realmente, indica-nos realmente o caminho para realmente nós fazermos aquilo que é correto, mas fundamentalmente, como aqui eu dizia há um bocadinho, para termos uma vida boa e uma vida correta e uma vida feliz, não é? Falámos ainda há pouco, ainda agora, das referências que já existem no Novo Testamento ao desporto. Nas últimas décadas, os Papas e a Santa Sé, em geral, têm dedicado alguma atenção ao fenómeno desportivo. E em 2018, sobretudo, sai um grande documento sobre o desporto, e que eu vou dizer assim de forma sintética, há vários alertas sobre aspectos em que se foi longe demais. Há um que as pessoas rapidamente percebem, que é o doping. Quando um atleta recorre a substâncias ilícitas para melhorar o seu desempenho, claramente foi-se longe demais. Há qualquer coisa que falhou neste processo. Quando é que se perdeu a dimensão do jogo no desporto e se passou quase para esta exigência sobre-humana de ganhar a todo custo? É uma pergunta muito, muito interessante, mas eu queria referir um bocadinho o documento e depois já lhe respondo a essa questão. O documento que a Santa Sé há 2 anos criou, Dar o Melhor de Si, é um documento excelente, que também o PDJ fez uma parceria com as Paulinas para a edição deste documento. É um documento que eu recomendo, porque é um documento muito sintético, mas tem lá tudo em relação ao desporto e a visão, digamos, cristã do desporto. E é um documento curioso que fala que
o desporto também é um meio para a santificação da pessoa, não é? Digamos que é um meio para viver os valores e para nós nos santificarmos, digamos assim, para sermos melhor pessoas e nos realizarmos. E depois fala também da dimensão dos problemas que o desporto tem, e entre os quais o doping e os limites que o ser humano tem, nomeadamente a dimensão do corpo, o respeito que nós temos de ter pelo corpo. A questão do doping é a questão de nós não respeitarmos os nossos limites, de certa forma, de nos transcendermos com aspectos, digamos, não naturais, mas, digamos, artificiais. Podem ser medicamentos, podem ser métodos dopantes, portanto, que não são lícitos, não é? E, portanto, que não cuidamos também da nossa saúde. Há aqui uma dimensão ética que tem a ver com a verdade desportiva, porque vamos falsear um resultado, vamos falsear uma prova. Portanto, eu fico não em igualdade de circunstâncias com os outros atletas. E também uma dimensão mais ética, que é cuidar do meu corpo, respeitar o meu corpo. E, portanto, esta dimensão também de ir para além dos limites significa que o homem, muitas vezes, não respeita o seu limite, não é? O seu limite. E isto pode nos levar à dimensão da mitologia, do mito, não é? Em que, quando o homem quis se tornar Deus, não é? Normalmente os deuses castigam os homens, não é? Portanto, há aqui qualquer coisa que corre mal. E é o que se passa também, digamos, na corrupção, que é outro grande problema que o desporto tem, em que quando vamos para um estádio ou para um recinto desportivo e há um jogo combinado, quando as pessoas souberem que ao resultado já está feito, para que é que vão lá? Não vale a pena, quer dizer, a verdade, a questão da transparência, portanto, são problemas que o desporto hoje tem, como realidade humana que é, e que vamos ter que enfrentar esses problemas, porque a essência do jogo, como estava a dizer, é uma essência desinteressada. O Zinga, do Homo Ludens, dizia que não há utilidade do jogo. A utilidade do jogo é jogar, simplesmente jogar, não é? É divertir-se, é a dimensão lúdica. Depois a dimensão do resultado, a dimensão da competição vem depois. Faz parte do jogo também, mas não é a dimensão essencial. Aliás, a UEFA tem uma expressão muito interessante logo na missão da UEFA, que diz assim: o futebol, antes de ser um espetáculo, é um jogo. E antes de ser um produto, é um desporto. Portanto, mesmo a UEFA reconhece que há que, digamos, defender o ethos, a dimensão da ética, o ethos, que é o fundamento primordial do jogo do desporto, que são os valores, os tais valores. Até porque sem essa identidade, certamente iria desaparecer. Exatamente. Essa reflexão em Portugal vai ser, está a ser estimulada também na Universidade Católica por uma cátedra, a Cátedra Manuel Sérgio, que tem 3 palavras-chave: desporto, ética e transcendência. Uma das minhas citações preferidas do desporto é de um grande campeão português, Nelson Évora, que quando lhe perguntavam nos treinos e nas competições para onde é que apontava nos seus saltos, 17,5, 17,60, quando se tem de ganhar uma medalha, sabe-se mais ou menos qual é a distância que se tem de saltar para se conquistar, e a resposta dele acompanha-me sempre nas minhas reflexões. Eu, quando salto para o infinito. É importante que haja esta reflexão de desporto, ética e transcendência para o que está para além do finito. Eu acho que sim. Até porque a reflexão do desporto em Portugal está muito ligada à dimensão do biofísico, digamos, à dimensão da rentabilidade, da dimensão, digamos, da competição, e muito para a dimensão do biofísico, não é? E esta dimensão educativa que o desporto tem é pouco realmente reflexionada. E esta parceria que o PDJ fez e a Secretaria da Juventude do Desporto fez com a Universidade Católica, eu penso que foi um passo muito importante. Mesmo para a Igreja, foi um passo muito importante. Porquê? Porque vai permitir, esta cátedra do professor Manuel Sérgio, porque o professor Manuel Sérgio é uma figura central, digamos assim, nesta reflexão de situar o desporto nas ciências humanas, não nas ciências exatas, da física ou da biologia, mas situar o desporto como fenómeno humano, não é? Através da sua teoria da motricidade humana, não é? Portanto, a teoria dele, ele define mesmo movimento intencional para a transcendência, não é? Portanto, é uma cátedra, eu acho que foi uma ideia feliz de nós
direcionámos um bocadinho a investigação para esta área do humano, para esta área das virtudes, digamos assim também. E que, no fundo, também, como disse há um bocadinho, as virtudes do desporto são as virtudes também do Evangelho, não é? E, portanto, esta cátedra que quer também marcar esta reflexão, tem feito congressos internacionais. Aliás, começamos com o Cardeal Tolentino, o professor também Alfredo Teixeira, a senhora reitora, tem se envolvido muito nestas nossas atividades. Portanto, fazemos várias publicações, já fizemos várias publicações neste âmbito, e procura realmente criar aqui um nicho de reflexão nessa área que infelizmente não tem sido muito apoiada, não tem sido muito reflexionada, digamos assim. Mesmo, por exemplo, a FCT, os apoios às vezes que vêm da Europa, vão muito direcionados para a dimensão da competição, do físico, da nutrição, etc., e pouco para estas áreas da educação, do humano. Não é? Nós, aliás, estamos a chegar ao fim da nossa conversa, mas era a última pergunta que eu queria fazer. O mundo mudou, não sabemos como é que vai ser depois da pandemia, se melhor ou se pior, nós esperamos muito que seja melhor. É importante este esforço para que nesta mudança também se crie uma nova cultura desportiva? Eu acho que sim. Aliás, a cultura desportiva é curioso porque o desporto é um fenómeno cultural fantástico, não é? Universal, quer dizer, talvez como a música, não é? Quer dizer, os maiores fenómenos universais são desportivos, não é? É os Jogos Olímpicos, é o Campeonato do Mundo de Futebol, e portanto é uma linguagem universal. O desporto tem uma linguagem universal, uma cultura universal, não é? A arte de jogar, não é? A arte de vencer, uma arte de uma jogada fantástica, portanto é também cultura. E eu acho que esta pandemia, esta ausência de atividade física, eu acho que leva-nos também a criar alguma cultura dentro do próprio desporto interessante, que é, eu chamava-lhe uma certa humildade. E porquê é que eu digo isto? Isto é, e vou a uma imagem que se passou aqui em Portugal, que foram os 3 presidentes dos maiores clubes que foram falar com o seu Primeiro-Ministro, a São Bento, e aquela imagem impactou-me, digamos, numa necessidade, numa dificuldade que havia o desporto. De certa forma, foram pedir ajuda. Olha, temos esta dificuldade, há este problema, e houve aqui uma congregação de esforços, uniram-se, é possível, quer dizer, até os presidentes dos maiores clubes unirem-se, não é? Portanto, é possível esta dimensão positiva, é possível uma nova cultura, esta cultura que nós falamos às vezes da guerrilha, é possível fazermos uma nova cultura. E, portanto, eu acho que se alguma coisa aprendemos com esta ausência, é que esta ausência leva-nos a valorizar aquilo que não temos, não é? Nós, quando não temos água, é que valorizamos a água. Quando não temos desporto, é que valorizamos o desporto. Eu quero acreditar que esta ausência nos faz valorizar aquilo que de melhor tem o desporto. Muito obrigado pela companhia nestes minutos com os nossos ouvintes do programa 70x7. Tenho a certeza que foi para eles também um gosto acompanhá-lo. Eu despeço-me até para a próxima semana, desejando-lhe um bom domingo e com esta mensagem de procurar descobrir o melhor de si próprio, mesmo quando esteja a ver um jogo de futebol lá em casa. Muito obrigado.